Será que você sabe tudo sobre funções na linguagem C? Funções é um conceito batido entre os programadores e por isso eles deixam de estudar a respeito quando migram para uma linguagem nova. Talvez não tenha problema ao fazer isso com outra linguagem, mas se você desenhar o assunto em C, vai deixar de aprender muita coisa interessante. 1. Tipos de funções. Vamos começar com algo mais simples. Como você já sabe, funções não são iguais umas às outras na linguagem C. Elas retornam tipos diferentes, recebem argumentos diferentes e etc. Mas uma coisa interessante a se citar aqui é o tipo void. Uma função que indica retornar um tipo void, na verdade está indicando que não irá retornar valor algum. Outra coisa a se dizer é que quando você usa o void no lugar dos argumentos da função ao declarar ela, você está dizendo para o compilador que aquela função não recebe nenhum argumento. Ou seja, se você deixar ali simplesmente vazio, na verdade a sua função ainda pode receber argumentos, mesmo que ela não os use. Agora, se você coloca void no lugar dos argumentos, caso você tente utilizar a função passando algum argumento para ela, o compilador irá indicar erro. Só que o mais interessante sobre o void são os ponteiros desse tipo. Em teoria, uma função só pode retornar apenas um tipo de dado, só que isso não é bem verdade. Um ponteiro do tipo void é um ponteiro que pode apontar para qualquer tipo de dado na memória. Ou seja, se a sua função retorna um ponteiro do tipo void, ela pode retornar um ponteiro para qualquer tipo de valor, seja ele um inteiro, caractere, vetor, estrutura ou o que for. 2. Variáveis locais. Variáveis locais de uma função são variáveis que ficam no stack frame da função. O stack frame nada mais é que uma área de memória na pilha reservada para aquela função. Existem dois fatos interessantes sobre variáveis locais de uma função. 1. Variáveis locais podem ser alocados dinamicamente. Usando-se da função alloc_a, é possível alocar uma área de memória no stack frame da função. O uso da função alloc_a é idêntico ao uso da função malloc. E caso não saiba, todo o stack frame será liberado automaticamente assim que a função retornar. Então não precisa se preocupar em usar a função free nem nada do tipo. 2. Variáveis estáticas. As variáveis locais declaradas como estáticas não ficam no stack frame. Na verdade, elas ficam na seção de dados, que é a mesma área de memória onde ficam as variáveis globais. Isso faz com que o conteúdo dessas variáveis possa ser acessado externamente, tanto para ler o conteúdo quanto para editar, bastando que você passe um ponteiro para a variável. Se você não sabe, variáveis estáticas são variáveis que não são reinicializadas toda vez que a função é chamada. Ela é inicializada apenas uma vez. Assim, o valor da variável é preservado para uma futura chamada da função. 3. Ponteiros para funções. Um ponteiro é uma variável que guarda o endereço na memória. Nós sabemos que podemos apontar para valores inteiros, caracteres, floats, mas você sabia que é possível também apontar para código na memória? Existem muitos tipos de ponteiros, e um deles é o ponteiro para função. Na prática, todo nome de função é na verdade um ponteiro para a função. Podemos, por exemplo, passar um ponteiro para a função como argumento para outra função e assim permitir que aquela função execute a função que nós quisermos. Outra coisa que nós podemos fazer é ler o código contido dentro de uma função. Podemos, por exemplo, fazer uma checagem de integridade para ver se aquela função não teve seu código alterado. 4. Funções locais. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas é possível criar funções locais. Exatamente. Da mesma forma que é possível criar uma variável local, também é possível fazer o mesmo com uma função. Como eu disse anteriormente, o nome de uma função é na verdade um ponteiro para a função. Nós podemos declarar uma função dentro de outra e assim fazer com que o nome daquela função esteja disponível apenas dentro daquele escopo, e não globalmente. Um uso interessante desse sistema seria para passar uma função anônima para outra função. Uma função anônima, caso não saiba, é um recurso existente em várias linguagens. Uma delas é o JavaScript. Assim, sendo possível de se criar um sistema de callback para tarefas assíncronas de maneira bem prática. Nós podemos fazer isso isolando uma função local dentro de um escopo. Mas claro que isso não é nada prático, então nós podemos criar um macro para facilitar essa tarefa. 5. Argumentos variáveis. Argumentos variáveis é um recurso da linguagem C que permite que se passe um número não determinado de argumentos para uma função. Um exemplo de função da libc que usa esse recurso é a função printf. Para trabalhar com argumentos variáveis de uma função, é só colocar reticências no final da lista de argumentos. Depois é só usar os macros presentes no header stdarg.h para obter os argumentos. Sugiro a leitura da main page para melhor entendimento. Bom, chegamos ao fim, mas antes de ir, comenta aí embaixo se você conhece algum recurso interessante que eu deveria ter citado nesse vídeo. Até a próxima!